Vamos lá, leitura de Marcos, continuação. Se vocês estão acompanhando, acompanhem, continuem acompanhando. E agora vamos ir para Marcos 5. Marcos 5, cura do homem demoniado. Eu não sei porque endemoninhado, não é endemoniado sem o H ali, ó. Aqui. Ou é duplo grau? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pode ser escrito das duas maneiras, não tem problema. É variante. Então, endemoniado. O português tem muito disso, né? Palavra com variação, palavra diferente com significados iguais, palavras iguais com significados diferentes. Português tem muito disso, é verdade. Tinha esquecido, meu Deus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, ele vivia nos sepulcros, ó, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebenta as correntes e quebra os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se, poxa vida, com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Legião porque é quantidade, né? Então ele resumiu ali falando legião. Se for falar o nome de cada um que estava nele, não ia acabar hoje, né? Somos muitos, tá? E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Região, né? Como é que é o nome do lugar? Gerazeu, Gerazenos. Região dos Gerazenos, ele não queria sair. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram para Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ou seja, já vai mandar sair do homem mesmo, então manda a gente para o porco. Eles lhe deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, caramba, 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar. Ah, então eles caíram na água. Ah, esse afogou, né? Achei que era caiu e bateu, né? Mas a água também, claro. Se você bate de chapa na água, dói igual terra, mas aqui eles caíram na água, eu não sabia, né? Eu não sabia. Os que cuidavam dos porcos fugiram. E então o porco tinha dono. Acabou com o fazendeiro ali que cuidava dos porcos, né? Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido, né? Ou seja, eles estavam ali prestando atenção na conversa, né? E ficaram aterrorizados, fugiram. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentando-se, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Com medo, né, de voltar e tal. Os que estavam presentes contaram ao povo que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Ah, saiu dele, foi para o povo.
Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Sai daqui, Jesus. Você fica fazendo essas coisas aí que está deixando a gente com medo, é melhor você ir embora. Jesus estava entrando no barco, né? Porque, tipo assim, eles não estavam levando em conta que era uma coisa boa, né? Ah, tá tirando o demônio, acabando com a fazenda de porcos ali. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, ó, vai para casa, para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Vai para sua família pregar lá. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Uma menina morta e uma mulher doente. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava na beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, né, no caminho, sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Tá todo mundo comprimindo Jesus ali, ela conseguiu, hein? Porque ela pensava assim, ó, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O alívio. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? Seus discípulos responderam: Oh, tá vendo, Jesus, multidão aglomerada ao teu redor? Como é que você pode perguntar quem tocou em você? Todo mundo está encostando em você, né? Você ainda pergunta quem tocou em você? Todo mundo. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, né? Ensinando os discípulos, já sabia. Aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, né? A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Jesus, foi eu que te toquei aí o seu manto, porque eu sofro há 12 anos, né? Com medo. Então ele lhe disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, falando assim, sua filha morreu, não aguentou mais, né? Disseram a eles, morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, o Jesus. Ou seja, estava agonizando ali, Jesus estava indo, mas Jesus não chegou enquanto ainda estava vivo e tal. Para de encher o saco de Deus, hein? Ela morreu. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Tá vendo como é que tem que se crer? As doenças que você tem aí, ó, as doenças que você tem sei lá, no braço, no joelho, no rosto, nos órgãos internos, no pé. Começa a trabalhar a fé. Tão somente creia. Jesus, eu tão somente creio. Se eu não creio, coloca essa fé em mim, Jesus. Começa a aumentar essa fé em mim hoje, Jesus. Aproveitar que a gente já está lendo aqui, ó, para aprender com você, Jesus, e pedir agora. Pedir agora. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro, Tiago e João. Tá.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, eram os parentes, amigos ali. Então, entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento, gente? Caramba, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todo mundo, então, começou a rir, né? Tipo assim, caraca, esse cara ele tem um bom ânimo mesmo, hein? Para falar isso, né? Talvez até de zombaria também. Que esse cara tá doido? Começaram a rir da cara de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Por quê? Porque ele não estava rindo, se riu, não estava com fé, né? Não sei, então não vai ver um milagre. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança também. Ele tirou fora aqueles que estavam rindo dele ali. Estava seguindo Jesus também, né? Poderia estar, mas não creu. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Ué, Talita, não é nome, não? É Talita. Talita cumi. Talita é nome de mulher. Ó. Significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Ou seja, então Jesus ele não ficou mostrando aqui, gente, eu faço milagre. Mandou sair aqueles que não creram, só ficou ali quem estava chorando mesmo de verdade e que acreditam nele de verdade. Ele mandou, vamos ver se o pessoal vai obedecer. Marcos 6. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Ou seja, ele estava querendo atribuir as coisas que Jesus estava fazendo a algum... tem que ter passado por algum curso, tem que ter aprendido em algum lugar. Ele não pode, por si só, fazer isso, né? Se ele não tiver um diploma e está fazendo isso, então ele vai ser completamente desconsiderado, entendeu? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele, por causa de Jesus. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus próprios parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. É aqueles que não dá nada por você, né? É aqueles que menos acreditam de você. Nossa, eu quero ter tal profissão, que é uma profissão assim que é mais difícil, que é isso, que é aquilo, né? Eu quero ser jogador de futebol, estou usando outro exemplo, né? Aí você pensa logo lá no Neymar, que ganha milhões, né? E os seus parentes, eles não vão, vai ser, mas não vai chegar lá, entendeu? Esse pensamento, esse tipo de pensamento, assim, por que não vai chegar? Porque eu já estou acostumado com ele, já conheço, como é que ele vai chegar lá? Não é possível, isso não tem como, não, entendeu? É um desacreditar dos seus próprios parentes. Né? Em sua própria casa é quem um profeta não tem honra, entendeu? Nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse curso aqui, família, não sei o quê, eu quero ser jornalista, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente já deve ter passado por isso, né? Quem já passou por isso, né? Foi desacreditado assim, sabe? Você tem que estudar muito, você não vai conseguir, não, entendeu? Você mora aqui no cantão do interior, você não consegue, não sei o quê. Então é só a própria casa que um profeta não tem honra. Mas no caso de Jesus aqui, com a situação dele, né? Então, não pôde fazer ali nenhum milagre, porque não tiveram fé, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando.
Jesus envia os 12 discípulos. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e lhe deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Fica naquela casa ali até a hora de ir embora, não fica vagando não, né? E se algum povoado não os receber, nem o ouvir, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá, da cidade, né? Como testemunho contra eles. Eles, assim, saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Então, a pregação ela tem que ser de arrependimento. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Tá vendo? Usavam óleo de fato. João Batista é degolado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Então, estão falando que Jesus era o João Batista ressuscitado. Outros diziam: ele é Elias, o profeta, né? E ainda outros afirmavam que ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Então Herodes achou, né? Achou que era o João. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, amarrasse e colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. A gente já viu. Porquanto João dizia a Herodes: não é te permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete a seus líderes mais importantes e aos comandantes militares, as principais personalidades da Galiléia. Então, Jesus era dali, da Galiléia, Herodes também. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes, né? Então, o Herodes, ele queria, né, pegar ela também, tá? A gente viu no Mateus, agradou Herodes, ele ficou de mala ali vendo ela, e aos convidados também. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Ela deve ter dançado de costas, né? Ficado virado, né? Passando a mão. Deve ser essa dança aí que agradou eles, né? E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até metade do meu reino. Qualquer coisa você pode me pedir. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista. A mãe respondeu, né? Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar ao rei com o pedido: desejo que me dê agora mesmo a cabeça do João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, né, na frente de todo mundo, não quis negar o pedido à jovem, pois enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça do João. Aí o homem foi e decapitou o João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e colocaram num túmulo. Tá vendo? Então o Herodes lá em cima aqui, ó, ele fala que o Herodes gritou, o Herodes ouviu essas coisas e disse: João, o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos. Deve ter ficado mais perplexo ainda. Caramba, o João ressuscitou dos mortos. Que isso, cara? Eu matei. Nossa, ele vai vir atrás de mim agora. Agora aqui, ó, Jesus alimenta 5.000 homens. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer.
E Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, ele, porém, respondeu: deem vocês algo de comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomados de 5 pães e de 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou-lhes aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Então não foi migalhinha, multiplicação dos peixes, dentro do cesto. Todo mundo ficou satisfeito, né? Ele deve ter assado o peixe, né? Feito uma fogueirinha ali e tal. Comeu o peixe com azeite. Pão com peixe e azeite. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida de sair dos 5.000 peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. O barco estava no meio do mar ali, né? Os discípulos estavam dormindo no barco e as ondas do mar e o vento levou o barco, né? Porque não tinha âncora. Jesus tinha descido, tá? Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Eles gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Aliás, não tinham entendido o milagre dos pães. Pois é, a gente fala assim que, pô, caraca, como é que 5.000 pessoas comem 5 pães e 2 peixes, mas se Jesus faz um milagre agora aqui na nossa vida, pode ser que passe desapercebido para a gente também, né? Não precisa ser igual de pão, mas o milagre sem ser de cura. Você vê que eles ficam ali impressionados com a cura de doença, né? Agora de pão e peixe eles não ficaram, não entenderam. Então aqui agora pode estar acontecendo um milagre aqui nessa live e eu não entendi e nem percebi que está acontecendo, né? Alguma coisa fora do comum. O coração deles estava endurecido, ele não tinha entendido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Agora sim. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Levavam doença. Ah, tá vendo? Mas o pessoal fica só impressionado com doença, cura de doença, em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam
eram curados. Marcos 7, o que contamina o ser humano? Os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Isso é, sem lavar, né? Os fariseus e todos os judeus não comeram sem lavar as mãos, não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a essa tradição de que não pode fazer. Nossa, se não tiver como lavar a mão aqui, então fica sem comer, né? Tipo assim, né? Não pode. Apegado à tradição dos líderes religiosos, né? Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram para Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus e a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Ou seja, já apliquei para Deus primeiro, né? Agora não dá para ajudar você, mãe. Já dediquei a Deus. Vocês dizem corbã. Poderiam receber a minha corbã. Uma oferta dedicada a Deus. Vamos ver o que é corbã aqui. É oferta de sacrifício ou oblação. É isso mesmo. Sacrifício. Já dediquei o sacrifício a Deus. Mãe, não vai dar para te ajudar hoje mais. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Vocês se livram, né? Eu já ajudei a Deus. Vocês se desobrigam de qualquer dever para com o pai e com a mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem o que nada que entre no homem que pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Olha lá. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e se tornam um homem impuro. A fé da estrangeira. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo de ouvir falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega
Olha, a mulher era grega, grega sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, ó, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, depois, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso aí a gente já entendeu lá no capítulo do Mateus, né? Quer dizer que vindo de Deus, qualquer coisa é boa, né? Não importa. Não importa, né? O ensinamento aos discípulos que tinha essa questão de menosprezar outros povos ali, né? Então ele lhe disse, por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. A cura do surdo-mudo. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar. Ah lá, ele mal podia falar, ó. Então ele falava, devia só dar aqueles gritinhos, né? Suplicando que lhe impusesse as mãos. Então ele falava pouco. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então, efatá significa abra-se. Abre, no caso ali específico do cara abrir os olhos, né? Para a gente, o efatá é abrir os olhos espirituais e enxergar a verdade. Uhum. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. Ah, meu Deus do céu. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Caramba. Gente, eu vou finalizar aqui nesse Marcos 7, tá bom? Depois a gente volta aí com a nossa leitura. Obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê na próxima.